Olá, tudo bem com você? Vamos mais para uma aulinha de cálculo numérico? A aula de hoje trataremos do método de Newton-Raphson. Vamos ver como é que se faz isso? O método de Newton-Raphson, desenvolvido por Isaac Newton e por Joseph Raphson, foi baseado no cálculo da tangente à curva f de x. Por isso também ele é chamado aqui de método das tangentes. A fórmula de recorrência do método diz que xk mais 1 é igual a x de k menos f de x de k dividido pela derivada de x de k, sendo que k sempre será um número inteiro, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. No método de Newton-Raphson, nós temos o seguinte, que a estimativa inicial para x igual a 0, uma reta que tangencia a curva é traçada. Então, nós temos aqui a curva e temos a reta aqui que tangencia a curva. E ela vai interceptar aqui no ponto x1, chamando sim o zero da reta tangente inicial, o que pode ser calculado diretamente pela fórmula iterativa no método de Newton. Em x1, o processo é repetido, operando uma nova iteração e uma nova reta que tangencia. Neste caso aqui, o x2, onde vai interceptar novamente o eixo x. E assim sucessivamente, para ficar quanto mais próximo da raiz, onde intercepta o eixo x. Então vamos verificar aqui o teorema oriundo então do método de Newton-Raphson. O teorema diz o seguinte, que sejam a função f de x, a derivada de f de x e a derivada segunda, sinalizada por f' e f2' de x, contínuas em um intervalo i, que contém a raiz x igual a r, de f de x igual a 0, supondo que a derivada de x da função f de x seja diferente de 0. Então, vai existir um intervalo tal qual o i está contido dentro do i, contendo a raiz r, tal que x0 pertence a i. A sequência xn, gerada pela fórmula recursiva xk mais 1 é igual a x de k menos a função f de x, quando x assume o valor de x de k, dividido pela derivada da função de x de k. Irá convergir para a raiz. Vamos ver então aqui a condição que torna suficiente a convergência do método de Newton-Raphson. Para isso, se faz necessário que a derivada primeira da função f de x e a derivada segunda da função f de x não sejam nulas e preservem o sinal no intervalo AB, tal que x0 será f de x0, f duas linhas de x0 maior do que 0. A vantagem deste método, ele tem uma ótima convergência e a desvantagem é que ele pode divergir, ou seja, se a estimativa inicial não for tomada suficientemente próxima do zero da função, ela então vai divergir. Então, sendo essa a desvantagem do método. Veja aqui num exemplo. A raiz da função f de x é igual a x ao cubo menos 3 vezes o logaritmo natural de x menos o 2, no intervalo de 1 até 2, com um erro menor ou igual a 0,05. Inicialmente, nós iremos então utilizar 1,5 como a estimativa inicial, porque está no intervalo de 1 e 2, ou seja, o ponto médio entre 1 e 2. Para aplicar o processo iterativo, precisamos determinar a derivada da função. Sendo assim, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada de 3 vezes ln de x é menos 3 dividido por x. E a derivada de menos 2, neste caso, a derivada de menos 2 é 0. O método da iteração. Começamos na primeira iteração. O x de k é igual a 2. O f do x de k, pegamos o número 2 e substituímos aqui, 2 ao cubo menos 3 vezes logaritmo natural de 2 menos o 2. Iremos obter 3,9206. Faça aí com a sua calculadora para conferir o resultado.
A derivada, pegamos a função ao qual nós derivamos aqui, 3x² menos 3 dividido por x, iremos substituir nela o x de k igual a 2. Substituindo aqui, 3 vezes 2² menos 3 dividido por 2, iremos obter então 10,5. Sendo assim, o erro será de 3,9206. A segunda iteração, da mesma forma, iremos então aqui utilizar o x de k 1,6266, substituímos na função f de x, iremos obter 0,8443, substituindo este valor na derivada, iremos obter 6,0933 e o erro está calculado assim. Assim sucessivamente para as iterações seguintes. Então, para 2, 3 e 4, até chegarmos no erro que seja menor do que 0,05. 0,0025 é menor do que 0,05. Então, paramos na iteração 4. Veja aqui o passo a passo de cada um destes cálculos aqui. Iniciamos então preenchendo a tabela com x igual a 2. Posteriormente, determinamos a imagem, ou seja, substituímos o 2 aonde havia o x. Feito o cálculo, obtemos 3,9206. Em seguida, pegamos a derivada e substituímos o 2. Aí obtemos o 10,5. Para calcular o erro, nós iremos achar o módulo do f de x1, ou seja, 3,9206. Como este número é maior do que o erro que estimamos lá no início, devemos continuar o processo, a repetir o processo. O x2 é obtido por x1 menos o f de x1 dividido pela derivada de x1. Sendo assim, o x1 era 2, o f de x1 3,9206 dividido por 10,5. E aí surgiu o 1,62. Então, esse 1,6266 surgiu da fórmula iterativa do método de Newton-Raphson. Então, o processo vai ser repetido até chegarmos no erro menor do que 0,05. Na quarta iteração, conseguimos o erro de 0,0026, que é menor do que 0,05 ou 0,05. Eu costumo usar bastante o ponto porque depois no software, o software utiliza o ponto e não vírgula. Então a gente já vai se familiarizando que toda vez que aparecer o 0,026, que é da nossa língua portuguesa, no software nós iremos utilizar o ponto 0,00. Assim temos que uma das raízes positivas da função é 1,4659 aproximadamente, e ela é obtida na quarta iteração. Até a próxima aula então, bom estudo aí!